fica só mais um pouquinho em pé. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia, claro, em Apocalipse de novo, né? E eu quero que você, por favor, só abra, só leia comigo, capítulo 1, verso 4, para nós compartilharmos a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 1, verso 4. Aqui está a dedicatória do livro. Esse livro é uma carta, irmãos, é o começo, é o cabeçalho da carta, né? Logo no começo tem as dedicatórias, e aí está escrito assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Ainda o verso 5: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, fala o nosso coração, edifica a tua igreja hoje, ainda mais com a palavra do Senhor. O Senhor disse que faria isso, Senhor Jesus. O Senhor disse claramente: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó Deus, nós cremos na edificação que vem da parte do Senhor, que não vem do pastor, que não vem do irmão, que vem de Deus, que vem do Espírito de Deus, que vem da palavra do Senhor, que vem, ó Deus, cumprir aquilo que o Senhor disse que faria e aquilo que o Senhor efetivamente faz. Edifica a tua igreja, que nós sejamos edificados nessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Graças a Deus. Irmãos, essa mensagem é uma recordação. Na verdade, ela não é uma mensagem nova, ela é uma mensagem que nós já tivemos a oportunidade, não apenas de compartilhá-la dessa maneira, mas em muitos outros momentos nós compartilhamos as palavras que nós vamos relembrar nessa noite. E vamos relembrar por quê? Porque nós estamos de aniversário, você está sabendo? Você sabia que você está de aniversário aí? Nós estamos completando aí nesse mês de fevereiro 49 anos como igreja organizada aqui nesse lugar. 49 anos, irmão. Você sabia que você tem 49 anos? Você sabia disso? Sabia? Parabéns, você tem 49 anos, porque se você é membro dessa igreja, você tem 49 anos, porque a igreja somos nós, não é mesmo? Então, parabéns pelo seu aniversário, né? Parabéns, feliz aniversário. E essa palavra, ela é uma carta de Deus para a igreja. Ela é uma carta muito boa de se ler em aniversário. Na verdade, nós estamos comemorando hoje o aniversário, no domingo nós vamos comemorar mais ainda, né? E nós temos aqui uma carta que é dedicada à igreja. Você vê que logo no começo, essa carta, ela se mostra endereçada à igreja. Mas, irmãos, Apocalipse, de fato, é um livro complicado para se ler quando você não sabe de algumas coisinhas bem simples, na verdade, né? Aquilo que muitas vezes torna tão difícil e obscuro o entendimento do Apocalipse é simplesmente um entendimento de algo que é relativamente simples, que quando aprendido você começa a fazer uso sem nem perceber. Quem já tirou carteira de motorista aqui, ou pelo menos já passou na prova do Detran lá? Dá um sinalzinho aí para mim. Eu já passei por esse momento na minha vida, né? Tem gente, eu sei, que está querendo tirar carteira de motorista. Eu gosto de dar um exemplo para você poder lembrar na hora de ler Apocalipse. Dá o exemplo de que o livro de Apocalipse é um livro de figuras, de símbolos. E quem tirou carteira sabe que o negócio é entender aqueles símbolos, não é mesmo? Aquele monte de placas, e cada placa, ela significa uma coisa. Quem não é motorista, muitas vezes até conhece algumas, né? Uma placa de pare,
Mas tem alguns símbolos que quem estudou para tirar ali uma carteira de motorista, geralmente é essa pessoa que fala: olha, isso aqui significa que tem uma lombada ali na frente. Isso aqui significa, essa placa de pare amarela, ela não significa que é para parar. Ela está dizendo que daqui a pouco vai ter uma vermelha que eu sou obrigado a parar. É só um aviso. Agora, se você não tem carteira de motorista e pega o carro e fala: não, mas eu vou entender. Aí você chega lá na placa amarela e freia. O que acontece? O carro que vem atrás faz o que com você? Né? Porque você não entendeu o símbolo. E aí é cheio de símbolos. Eu estou falando isso só porque esse texto aqui que eu li, ele já começa, tem alguma simbologia aqui, que está em outros textos que eu li hoje também. Aqui diz de 7 igrejas, você viu isso aqui? É uma carta a 7 igrejas. E também fala de 7 espíritos de Deus, 7 espíritos que se acham diante do trono de Deus. Irmão, quantos espíritos Deus tem? Aqui fala assim: da parte dos 7 espíritos, da 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Quantos espíritos Deus tem, irmão? Aí você fica na dúvida, né? Porque, mas aqui está falando 7? Será que tem 7 Espíritos Santo? O Espírito Santo divide em 7? Como que é isso? Irmão, o 7 é um número completo. Quando você vê 7 na Bíblia, especialmente no Apocalipse, você sabe que quer dar ideia daquilo que é completo e total. Então, quando diz dos 7 Espíritos de Deus, está dizendo da plenitude do Espírito de Deus. Quando diz as 7 igrejas da Ásia, por mais que essas igrejas existissem de verdade, existiam essas igrejas aqui, mas quer dizer que essa carta não é só para aquelas 7 igrejas da Ásia, mas para a plenitude da igreja de Deus em todos os tempos. Ora, quem é que está fazendo 49 anos aí? Uma igreja de Deus, nós. Então essa carta é para nós. Você está entendendo? Que não, a Bíblia não é uma coisa do passado. A Bíblia não traz assim umas coisas estranhas lá do passado que não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver com você, que é a igreja. 7 então é um número do completo. 7 espíritos, na verdade, é o Espírito de Deus, a plenitude do Espírito de Deus. 7 igrejas é a totalidade da igreja. Mas por que é que essa carta foi escrita? Ela foi escrita, o capítulo 1, verso 9, dá a ideia da realidade que estava sendo vivida ali. Está escrito assim, no verso 9 do capítulo 1: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Deus. O que é que estava acontecendo? Tribulação, perseguição. Igreja de Deus vivendo perseguição e tribulação. Irmãos, isso é coisa só daquela igreja daquele tempo? Ou é a realidade da igreja do Senhor Jesus no ano de 2021 também? Não é essa a realidade da nossa igreja? Não é essa a sua realidade? Porque a igreja é você. Se você crê em Jesus Cristo, você é a igreja. Aqui esse encontro é a soma daquilo que nós somos em Cristo. E a soma de mim, de você, da obra de Deus na minha vida e na sua, da ação do Espírito Santo em você e em mim, de tudo que nós fazemos no reino de Deus, é que se torna essa tal de nona igreja. Nona igreja presbiteriana é a soma do que nós fazemos e do que nós deixamos de fazer, da operação do Espírito em nós, ou da nossa resistência e dureza de coração para com a obra do Espírito Santo na nossa vida. Isso é a igreja de Deus, e uma igreja perseguida desde sempre, e em alguns momentos pensando: o que é que nós vamos fazer agora? Nós estamos vivendo tempos difíceis, irmãos, e nós tivemos que, de certa forma, nos reinventar em muita coisa. Você está aí com esse paninho no rosto aí, né? Está aí de máscara. Você que veio, teve coragem de vir. Tem alguns que não tiveram coragem para vir ainda, ou ainda porque até tem suas razões. Não estamos julgando ninguém. A Bíblia diz: examine-se, pois o homem o quê? Ao seu vizinho ou a si mesmo? Examine-se a si mesmo, né? Na minha consciência eu devia estar aqui, e aqui que eu estou. Na sua consciência você devia estar aqui, e é aí que você está. Na consciência de cada irmão que está em casa,
que está ali louvando o Senhor e buscando o Senhor. Como eu posso dizer para vocês, algumas pessoas que já me disseram: pastor, eu posso ir na igreja? Eu disse: poder, irmão, você pode, irmã, você pode a qualquer momento. Mas nós estamos pedindo às pessoas mais idosas para ficar em casa ainda. Então há pessoas que estão em casa, e eu só estou citando isso para dizer que a palavra que eu estou dando a você não é uma palavra de julgamento minha para você. Até dizendo a você que há pessoas que eu incentivei a ficar em casa, pela condição de saúde e tudo da pessoa. Mas cada um deve examinar a si mesmo. E nós vivemos esse momento difícil, irmãos, em que nós estamos nos perguntando: como vai ser a igreja amanhã? Como vai ser a nona igreja aos 50 anos, que é daqui a um ano? Como vai ser essa igreja daqui a 10 anos? Como é que nós vamos fazer agora? Reduzimos espaço, está todo mundo separado aí, né? Marcados os lugares onde você pode assentar. Reduzindo o tempo, a nossa escola bíblica sempre funcionou a todo vapor. Nós retiramos a escola bíblica. Só garanto para você que as salas lá em cima estão limpas, porque tem pessoas que limpam aqui a igreja, mas a gente lá não está indo. E você? Como é que você está? Você, igreja de Deus, que vai ser a igreja de Deus de amanhã. O seu filho, a sua filha, como é que vai ser isso? Como é que nós vamos vencer essa grande luta, essa grande perseguição, esse grande problema tão complexo, que nós nos curvamos diante do Senhor? Não estamos aqui cheios de razões, cheios de ordens para dar, mas com o coração contrito, quebrantado, respeitando cada um, mas dizendo: irmãos, vamos clamar ao Senhor, porque nós precisamos de resposta que venha de Deus, direção que venha de Deus, e quando ouvir, não deixar de atender. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. E é nessa hora que a gente mais precisa ouvir o Senhor. Mas sabe, Jesus não precisa vir aqui e pregar um novo evangelho para nós. Ele não precisa dizer assim: olha gente, eu vim aqui porque a minha palavra servia para tudo, mas menos para a pandemia. Pandemia eu esqueci. Pandemia eu estou trazendo aqui um anexo para a Bíblia aqui, para vocês colocarem aí, ó, anexo, primeiro pandemia, segundo pandemia. Você lê lá o capítulo 1, 29. Não é isso, irmãos. A palavra de Deus é completamente atual. As respostas de Deus estão aqui. Então, quando nós queremos ouvir o Senhor, e você quer ouvir ao Senhor, você pode dizer, né, até para aquelas pessoas que perguntam: lá na igreja presbiteriana, vocês são uma igreja de revelação? Você pode falar: somos uma igreja de revelação, irmão. Tem até um livro na Bíblia inteiro que chama, se fosse em inglês, eu diria Revelation, né? Apocalipse é revelação do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos revela aquilo que nós precisamos fazer. Então, irmãos, vamos em primeiro lugar conhecer o que Jesus está falando, mas está falando aqui, ó, desde sempre, e nós precisamos atender. Quem é que fala? É aquele que tem as chaves da morte e do inferno, Jesus Cristo. Ele é que fala nesse livro. E do que ele fala? Ele fala das coisas que hão de acontecer, não só das que já aconteceram. Então ele está falando das coisas que hão de acontecer, as que naquele tempo ainda não havia acontecido, mas são a nossa realidade de hoje. Ela fala do que está acontecendo agora. E o que é que ele fala? Especialmente aqui, como nós estamos falando de igreja, e aniversário de igreja, realidade de igreja, esperança de igreja, futuro de igreja, eu quero saber o que ele fala para as 7 igrejas, que é o que ele fala para todas as igrejas em todos os tempos, portanto serve para hoje, no nosso aniversário. O que ele diz? Você conhece o texto, eu não vou ler aqui todas as cartas às 7 igrejas da Ásia. Começa aqui no capítulo 2, né? Carta à igreja em Éfeso, depois em Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas não é só a Sardes, não é só a Tiatira, não é Pérgamo, é todas as igrejas em todos os tempos. O que Deus fala para a igreja e fala para nós?
o que está escrito aqui, esses versículos eu quero ler com você. Você pode abrir sua Bíblia, está aí com você? Capítulo 2, acompanha aí comigo, a partir do 2, eu vou citando os versículos, você lê comigo só o versículo que eu vou dizer. E eu vou aqui alertar você uma coisa, que eu costumo lembrar você também, para você entender a Bíblia. Quando a palavra de Deus repete alguma palavra, você pode prestar atenção que a mensagem está ali, o centro da mensagem está ali. Essas repetições, elas querem dizer alguma coisa. E aí o que você tem no 2,7? 2,7 diz: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore de Deus, da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. 2,11 diz: o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. O 2,17 diz: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. No 2,26 eu tenho o seguinte: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. O verso 5 do capítulo 3 diz: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E 3,12 diz: ao vencedor faloei coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. E por fim, 3,21 diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Qual é a palavra-chave aí, irmão? Qual é a palavra que se repete? Qual é? Vencedor. São promessas aos vencedores. Promessas de Deus, promessa daquele que é o alfa e o ômega, promessa daquele que começa e termina, promessa daquele que faz as coisas acontecer, promessa daquele que diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essas promessas são válidas e são para hoje, no meio da pandemia, no meio da luta, no meio da dúvida, no meio da incerteza, na hora de planejar o futuro. Essa palavra continua valendo, porque ela é da parte do próprio Deus, o próprio Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Agora eu preciso que você pense comigo duas coisas. O capítulo 12, verso 11 de Apocalipse diz por que eles são vencedores. Eles vencem por quê? Por causa de quê? Apocalipse 12, 11 diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, a obra de Cristo na cruz, por causa da palavra do testemunho que deram, a missão que nós temos, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Ou seja, creram na cruz de Cristo, creram no sacrifício de Cristo, assumiram o seu testemunho, ou seja, a missão que foi dada por Cristo, e não amaram mais a si mesmos do que a Deus. Amaram a Deus de tal forma que eles entregaram tudo, entregaram toda a sua vida para que a palavra de Deus fosse conhecida dos perdidos. O vencedor é esse. Agora tem o vencedor e tem o perdedor, não tem? Quem é o perdedor? O perdedor está em 1 Coríntios 9, 24. Está explicado, né, que existe, né, esse perdedor. Está só dizendo que existe esse perdedor. Está dito assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então, ao vencedor, sim. O vencedor receberá todas as promessas de Deus, sim. Mas é preciso saber que nessa corrida
há também aqueles que correm, mas não levam o prêmio. Nós podemos pensar, por exemplo, na parábola do semeador, que também devia talvez ser mais chamada da parábola dos solos, porque quando o semeador saiu a semear, a semente caiu em diferentes tipos de solo, e algumas não deu em nada, umas começaram a brotar e não deu em nada, mas tem até aquela que solta aquela folhagem bonita e viçosa, e você começa a achar assim, né, esse negócio aí vai sair um fruto maravilhoso, e o negócio nunca frutifica. É árvore que ocupa a terra, mas que não contribui com nada. É árvore que, em outra parábola, você vai encontrar o dono da terra dizendo para o trabalhador: arranca essa árvore daí, que ela só está ocupando o solo, ela está tirando o nutriente dos outros, está fazendo os trabalhadores perder tempo com ela, mas não está nem aí para frutificar. É uma árvore inútil, que só está aí para sugar. Tem gente assim no reino de Deus, sabe? Tem gente que eu fico triste com todo mundo que desvia, irmão. Todo mundo que desvia é uma tristeza para o nosso coração. Tem gente que desvia logo, mas tem gente que dá um trabalho e fruto nada. Eu não sei, irmão, enquanto tiver uma folhinha verde eu vou regar, porque o Senhor, eu não sou o Senhor. O Senhor é Deus, Deus é quem arranca. Para mim o negócio é cultivar. Enquanto eu puder, eu vou lançar um adubozinho ali. Mas eu sei que na prática, pela palavra de Deus, tem muita gente que não dá fruto nenhum. No entanto, há o vencedor que alcança o prêmio, que na parábola é aquele que frutifica 30, 60 e 100 por um. Ou seja, frutifica maravilhosamente. Então eu preciso entender que antes da vitória final, antes de eu receber todo esse galardão, toda essa bênção dos vencedores, antes da vitória final, a igreja, mas a igreja somos nós. Então, o crente precisa vencer 7 desafios. Aí você pensa, lá vem aquelas mensagens de 7 passos para alcançar a vitória, né? 19 passos para... Não, irmão, 7 é porque é tudo, é o todo. Eu vou falar 7 coisas aqui, porque de fato eu encontro essas 7 aqui nas 7 igrejas. Mas a verdade é que, ao invés de dizer que antes da vitória final a igreja ou o crente precisa vencer 7 desafios, eu preciso dizer para você, o que eu quero dizer com isso é que antes da vitória final a igreja ou o crente precisa vencer todos os desafios. 7 vezes 7, irmão, até 70 vezes 7 desafios, porque o que perseverar até o fim será salvo. Não dá para ser igreja de Deus sem batalhar, não dá para ser igreja de Deus sem levar esse assunto a sério. Isso é questão de vida ou morte, inclusive a sua, morte eterna ou vida eterna, é uma questão séria. Então, para receber as promessas de Deus, o crente precisa vencer os desafios. A palavra de Deus diz o seguinte: não veio sobre vós tentação que não seja de natureza humana. Quer dizer, não veio para você tentação de anjo, não veio tentação de extraterrestre, não veio sobre vós tentação que não seja tentação de natureza humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Primeiro, que não venha acima do que você pode, e antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. E nós temos pregado aqui que o escape para que você possa suportar chama-se Espírito Santo de Deus na veia, Espírito Santo de Deus na vida, Espírito Santo de Deus, o desejo de ser cheio de Deus, a busca por Deus, porque Deus diz: enchei-vos do Espírito. E quando Ele diz enchei-vos do Espírito, é porque é possível passar uma vida cristã medíocre, envergonhando até o Evangelho, é crente, é salvo, vai para a glória. Mas vou te falar um negócio, uma vida miserável. E aí o problema, irmão, deixa eu te contar um negócio, o problema é que essa vida miserável é a sua vida. E eu falo que é miserável porque todo mundo que está bebendo água do rio Arrudas, ao invés de beber a água da fonte da vida, que é Jesus Cristo, está se contaminando. A sua saúde não vai durar,
sua vida vai ser estragada em alguma área. Se você não procura a santificação, você não vai ver Deus, não vai ver Deus agindo na sua vida, não vai saber o que é ser orientado por Deus. Então, irmãos, nós precisamos vencer os desafios, todos os desafios. E eu vou enumerar aqui muito rapidamente, porque nós não somente, eu já preguei essa mensagem, como também nós já pregamos cada uma dessas igrejas aqui, em pregações inteiras só para dar os detalhes. Então hoje eu não vou dar detalhe, eu vou direto ao ponto. O primeiro desafio é o desafio da perda do primeiro amor. Verso 4, tenho porém contra ti, capítulo 2, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonaste o teu primeiro amor. Eu ouvi uma frase interessante, eu não tinha ouvido isso de ninguém, mas eu ouvi uma pessoa dizer, acho que foi essa semana que a pessoa me disse isso, eu achei interessante. Ela disse assim: olha, sabe gente, quando fala assim, voltar ao primeiro amor, eu nem assim, não é uma coisa que eu peço a Deus voltar ao primeiro amor, porque hoje eu amo a Jesus mais do que eu amava quando eu comecei a minha carreira cristã. Eu entendi o que a pessoa quis dizer. É verdade, o nosso amor, irmão, quando a Bíblia diz voltar ao primeiro amor, não é simplesmente voltar ao mesmo ponto de quando você começou na sua fé cristã, não. Mas é voltar à mesma paixão, à mesma alegria, à mesma satisfação, à mesma certeza da realidade de Deus. E é claro que, tendo conhecido mais a Deus, esse primeiro amor, ele em dimensão, ele em ação na sua vida, ele é maior do que lá no começo. Então eu entendi o que a pessoa está dizendo, está certo. Mas voltar ao primeiro amor é no sentido da pureza, é no sentido, irmão, de você sonhar e dizer: Senhor, eu estou com saudade daquele tempo em que eu conheci o Senhor, que eu cheguei em casa e fiz a primeira oração. Eu estou com saudade daquele tempo em que eu vivi um dia difícil, uma situação difícil na minha vida, e eu não tinha ninguém nem nada, mas eu tinha acabado de descobrir que o Senhor é a resposta, e eu me coloquei diante da tua presença pela primeira vez, e eu clamei, falei: Jesus, me socorre. Eu nem sabia orar, e o Senhor parece que desceu lá naquela casa, parece que o Senhor entrou ali, e tudo foi diferente na minha vida. Eu tenho saudade daqueles dias em que ninguém estava comigo, e que eu me derramava na tua presença, e que eu buscava o Senhor, e que eu falava com o Senhor como uma criança tagarela fala com seu pai, conta tudo. Pai, hoje eu vi um passarinho. É mesmo, filho? O passarinho, pai, tinha 2 asas. É mesmo, filho? Ele voava. Puxa, você descobriu isso hoje, meu filho? Tagarelice de criança. Mas que delícia. Qual pai que não gosta de ver o filho tagarelando? E a gente tagarelava com Deus, e a gente conversava com Deus das coisas mais triviais. A gente até pensava assim: será que eu devia falar isso com Deus? Né? E falava: ah, Senhor. Mas é que Deus também tem saudade, irmão, daquele tempo em que você creu, e a sua fé era o alicerce da sua vida, e você disse: eu vou viver por essa fé. Ele diz: eu também tenho saudade, eu tenho contra você, que você abandonou o seu primeiro amor. É preciso desafiar isso, irmão, é preciso vencer isso, é preciso voltar ao primeiro amor, é preciso voltar para que você possa ser um vencedor. Ainda é preciso vencer o desafio que está aqui em Apocalipse 2,9, veja, olha aqui: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Nós precisamos vencer, e é um desafio, crer no poder de Deus na nossa vida, a consciência do poder de Deus na nossa vida. A palavra de Deus aqui para aquela igreja dizendo: vocês são pobres, de fato vocês são pobres, mas vocês têm que conhecer a tua riqueza, mas vocês na verdade são ricos. Preste atenção nisso.
Por quê? Por causa da ação de Deus. Deus está dizendo: eu sei que vocês têm pouca condição de reagir, eu vejo a blasfêmia daqueles que estão se opondo a vocês, eu vejo, eles são na verdade não a sinagoga de Deus, mas eles são a própria sinagoga de Satanás, eu sei disso, mas eu quero que você saiba que você é rico. Nós precisamos vencer o desafio de ter, para nós sermos essa igreja vitoriosa, irmãos, o desafio de ver como Deus vê. E eu posso ser criticado como for, pode me criticar à vontade, mas eu não entendo que a nossa missão possa ser menor do que o mundo. A missão dessa igreja, chamada Nona Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, eu não posso achar, eu não consigo achar que a nossa missão é só o nosso bairro, eu não consigo achar que a nossa missão é só a nossa cidade. A nossa missão, irmão, é onde Deus nos colocar. E se você olhar para a história da nossa igreja, a história da nossa igreja mostra que Deus se manifesta ricamente através de uma igreja pobre. Nós nunca fomos uma igreja rica. Tomara até que a gente seja, até que a gente não se meta a besta. Mas, irmão, a realidade é que nós sempre, pela misericórdia e graça de Deus, sempre estivemos envolvidos com causas importantes. Irmão, tem causas que nós estamos envolvidos hoje, que você nem sabe a dimensão da importância dela, irmão. Mas eu, como liderança da igreja, sei, e algumas pessoas aqui sabem, como Deus tem nos colocado em desafios e em situações inimagináveis, e nos dado nem que seja uma pequena participação, envolvimento, porque nós somos pobres, nós somos muitas vezes mal vistos ou mal falados, mas nós estamos perseverando e vamos em frente, e o próprio Deus está dizendo que nós somos ricos nele. Irmãos, essa consciência do poder não nosso, nós não temos poder financeiro, nós não temos poder de mobilização, nós não temos muitas pessoas, pelo menos não por enquanto, mas nós temos o mesmo Deus que está lá nas maiores igrejas do mundo hoje, dirigindo pessoas e ungindo pessoas, usando pessoas para se organizar, porque Deus tem dado a eles habilidade e capacidade. O mesmo Deus é o Deus que está aqui, irmão, é o mesmo. Aí eu vou para outra ali que está caçando o quê? Você devia caçar, fazer aquilo que Deus te deu para fazer, aquilo que está na tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, faze-o como para o Senhor. Irmãos, o desafio da consciência do poder, o desafio, irmãos, da moralidade. Olha aqui o verso 14, 15 do capítulo 2, eu preciso, irmãos, que vocês prestem atenção e orem pela igreja do Senhor Jesus em relação a isso. Diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Meus irmãos, nós estamos em uma sociedade, ela não é uma sociedade sensualizada, ela é uma sociedade sexualizada. É uma sociedade em que pegue você, o filme que você pegar, a série que você pegar, o que você pega para ver hoje, você vai ver como que o sexo é colocado como um centro ali, e tudo gira em torno do prazer sexual. Quem assistia filmes aí nos anos 50, porque quando a gente era criança, irmão, né, naquelas TV preto e branco que tinha lá na minha casa, né, os filmes lá nos anos 80, né, eu passava lá então era assim, você tinha uma sociedade já sensualizada, você já via sensualidade nas coisas. Agora não é não, agora você começa um negócio, já está todo mundo na cama. E qual que é o problema disso? O problema é que nós vivemos nesse mundo, e a igreja está no meio disso, e quando você convive com uma sociedade assim, você começa a ser
vem os nicolaítas, né? Aqui ele tá, a comparação aqui tem dois nomes, né? Balaão e os nicolaítas. Daqui a pouco nós vamos ver Balaão, porque nós vamos continuar pregando o Êxodo, e aí você vai ver o que Balaão fez. O que Balaão fez? Balaão era até um profeta, usado por Deus. Chama Balaque e fala: eu pago você para você amaldiçoar esse povo de Israel. Aí ele ia lá amaldiçoar, Deus falou: não amaldiçoa não, que eu te mato. Não amaldiçoa não. Aí ele viu que não tinha jeito de amaldiçoar. Olha, o negócio é o seguinte: eu não posso amaldiçoar esse povo não, porque Deus me mata. Deus está com esse povo, não tem a menor dúvida. Agora deixa eu explicar um negócio para você a respeito de Deus. Deus é santo. Então você quer fazer o próprio Deus acabar com eles? Você tem que convencer eles a praticar um culto abominável a Deus. A gente fala: quer vir? Vem cá. Porque o ato sexual era praticado como forma de culto naquelas religiões. Por quê? E aí, assim, eles fizeram, e muito gaiato lá de Israel foi. E o que aconteceu? Uma praga terrível, o próprio Deus dizimou lá. E aí, aqui passado tanto tempo, já aqui no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, o Senhor está dizendo: tem um povo aí, os nicolaítas, que eles são igual o Balaão. Eles estão dizendo para o pessoal aí o seguinte: olha, você sabe que os tempos são outros, né? O seu pai é um idiota, desculpa, ele não é um idiota, ele é só um cara ultrapassado, ele só não entende nada, sua mãe não entende nada. Então o negócio é o seguinte: esse negócio de namorar assim, beijinho e tal, pegar na mão, isso aí é coisa de gente do passado. O negócio é o seguinte, é vias de fato o negócio é chegar e chegando, o negócio é assim. E outra, você é criação de Deus, Deus criou o sexo. Aí começa a lorota, né? Não é na lorota que Deus criou o sexo, Deus fez o sexo é uma bênção no casamento. Aí vem a lorota: não, mas Deus te deu a sexualidade, por que você não vai usar? Então Deus não se importa, esse povo aí mais velho é que é meio babaca. E aí começa aquela história de que você pode servir a Deus e viver na promiscuidade sexual. Não, como é que você vai namorar hoje em dia? Você vai namorar sem sexo? Não, você vai... E isso começa a infiltrar no meio da igreja. E a igreja está aí, o povo está aí liberalzão aí. Essa é a doutrina dos nicolaítas. O que Deus fez com o povo lá no passado? Destruiu. O que é que acontece hoje? Deixa eu te contar uma coisa. Essa destruição acontece, não precisa Deus mandar um raio não. A prostituição, ela é destrutiva para você. Quando você está nessa situação, você se torna escravo disso. Isso aí vale para... Eu falei de namoro, né? Pode ser a pornografia, como eu falei, né? Você tem a pornografia escancarada dos homens, que o homem vai para a cena acontecendo. Aí as mulheres nem tanto, que as mulheres também vão, mas nem tanto. Aí a mulher fala assim, aqui ficam lá vendo aquilo lá e eu aqui santa. E as suas imaginações? E aquelas séries, aquelas coisas românticas, você fica lá apaixonada com aqueles homens lá e tal. Porque o seu tipo de pensamento é diferente. Porque você não é visual como o homem é. Você é emocional e vem pelo ouvir. Então talvez você também está numa prostituição e não percebe, porque está liberado. Vamos ver as séries, vamos ver tudo que passar. Está lá, irmãos, aquele negócio de 10 anos, 16 anos, que tudo lá é lorota. Hoje em dia ninguém está reclamando. O negócio de 10 anos não servia para 18 no passado. Se você não tiver critério para você, e você falasse, para mim você me convence, irmão, nem precisa falar comigo, que eu não vou lá na sua casa, nem quero saber o que você está assistindo. Mas se você continuar seguindo por esse caminho, vai pelo caminho dos nicolaítas ou de Balaão, e o resultado é trágico. Depois você lê mais aí, porque esse não é o único desafio da igreja. O desafio da igreja é o desafio da idolatria e do sincretismo. Olha aí o capítulo 2, verso 20: tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher Jezabel,
que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. E aí vem essa prostituição aqui, não é simplesmente a prostituição que eu acabei de falar, mas a palavra de Deus trata como prostituição a idolatria. Idolatria e prostituição são palavras intercambiáveis na Bíblia. Às vezes Deus usa, Ele chama a nação de Israel de uma nação prostituta por estar servindo a outros deuses. Igreja não é noiva de Cristo? O povo de Deus não é casado com Jesus? Então esse povo procurar um outro Deus ou uma outra fonte para a sua vida é idolatria. A mesma coisa do homem que procura outra mulher que não é sua esposa, da mulher que procura outro homem que não é seu marido. Isso aqui é a prostituição. E há pessoas que estão cedendo à idolatria. Quem dera eu tivesse tempo para pregar sobre idolatria, mas é preciso que você apenas saiba que a idolatria é muito sutil e às vezes a idolatria está na igreja. Idolatria é toda aquela ajudinha que você quer dar para a obra de Deus, que não vem da Bíblia, que não é ensinada na Escritura. Irmão, deixa eu contar para você, e isso vai até já nos passar para o próximo desafio, que é o desafio da igreja pragmática. Desafio da igreja pragmática, eu vou até já ler o texto aqui, que é verso 1 e 2 do capítulo 3, ao anjo da igreja de Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vive, mas estás morto. Uma igreja que tem aparência, tem nome de que vive, mas está morto. E aí eu falo, idolatria, sincretismo, que é a mistura das coisas de Deus com coisas pagãs, e pragmático. O que é pragmático? Pragmático é aquele que diz que o importante é o resultado. Então, se o povo está aí, se o povo está vindo, se a igreja está cheia, então nós estamos certos. E isso não é verdade. Você pode reunir uma grande multidão para todo tipo de coisa, e muitas vezes essa multidão nem está adorando a Deus nada. O que acontece ali com essa igreja pragmática? O que acontece com essa igreja idólatra? Deixa eu contar para vocês aqui. A igreja católica, qual que foi o motivo da igreja ter surgido, a igreja protestante tendo saído da igreja católica? A igreja católica, ela começou a colocar algumas coisas aparentemente boas na prática geral da igreja. Então ela começou a colocar as pinturas, as imagens, para lembrar as pessoas a respeito da prática daquelas pessoas que foram homens e mulheres de Deus. Começou com boas intenções, vamos dizer assim. E nos cultos, a palavra de Deus foi sendo deixada de lado e foi começado a colocar rituais, procissões. Tem toda uma coreografia numa procissão, já viu? Como que é bem coreografado, como é cheio de significado. E começou-se a fazer tantas coisas para Deus que a palavra de Deus foi começando a ser deixada de lado. Mas o povo gostou, irmãos, e gosta até hoje. A igreja católica ainda é maior do que a igreja evangélica. Por quê? Porque as pessoas gostam de ver coisas novas, coisas diferentes. Aquilo que hoje em dia a gente tem tecnologia aí, o pessoal usa tecnologia. A tecnologia da época era contratar os grandes escultores, os grandes pintores, era fazer as roupas, os paramentos, as roupas bem vistosas, cheias de significados, e aquilo o povo gostava. Mas o problema não é gostar de coisas assim, o problema é que você tem que tirar uma coisa para colocar outra, e a palavra de Deus foi deixada tão de lado, até chegar ao ponto em que ela foi esquecida e proibida para o povo, proibida até mesmo para os religiosos. Só os que tinham autorização podiam ler a Bíblia. Essa foi uma história triste do passado da igreja cristã.
de onde nós viemos, irmãos. É a história da igreja cristã. E às vezes o desvio pode acontecer de novo, nós precisamos vencer isso. Cuidado com aquela coisa de achar que porque tem um movimento, de achar que porque a igreja tal está cheia, ou tal situação o povo está gostando, que necessariamente Deus esteja aprovando. Cuidado, nós temos que conferir com a Escritura se aquilo que está sendo feito de fato agrada a Deus, porque Deus é quem diz como é que Ele deve ser agradado. Foram tantas invenções que hoje a Bíblia é só mais uma peça dentro de todo o universo que a Igreja Católica tem hoje. Pesar para nós, queria eu, como queria Lutero, que a igreja consertasse os seus erros. O que nós desejamos é que eles consertem os seus erros, nós não falamos contra eles, nós falamos para o bem deles, nós precisamos dizer a verdade, mas nós não somos contra eles, as pessoas, não, nós desejamos que eles conheçam a verdade, e entendam que é na palavra de Deus que está a resposta. Mas essa palavra é para nós aqui? É, sabe por quê? Porque nós podemos fazer a mesma coisa, talvez estejamos fazendo em alguma coisa, nos desviando da centralidade da palavra de Deus. Nós precisamos superar essa ideia de que, se o povo está vindo, então é porque é de Deus. Nós temos que saber se nós estamos pregando com fidelidade essa palavra. E aí nós vemos o desafio de reconhecer as oportunidades. Nós não estamos em crise, não estamos vivendo dificuldades, mas as oportunidades Deus tem nos dado também. Veja o verso 8 do capítulo 3. Conheço as tuas obras. Deus está falando isso para quem? Só para a igreja de Sardes? Melhor dizendo, para a igreja de Filadélfia? Não, ele está dizendo para todas as igrejas de todos os tempos. Ele conhece as nossas obras. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, precisamos tirar os olhos das circunstâncias como igreja. Nós estamos fazendo 49, não é para fechar a porta não. 49 não é nada diante para a idade da igreja, não é nada. Nós temos que olhar para as oportunidades que Deus está abrindo para nós. E aí, olhar para as oportunidades que Deus está abrindo para nós, é você olhar para as oportunidades que estão sendo abertas para você. Porque o Evangelho, ele flui através de pessoas. É através de você que as pessoas vão conhecer a Jesus. As oportunidades estão aí. Se você não está vendo as oportunidades, precisa orar ao Senhor. Como em Tiago ele ensina a orar quando você está passando por tribulações, né? Tem por motivo de toda alegria passar por várias provações. Mas o que ele diz depois? Se alguém necessita de sabedoria, ou seja, você não está entendendo o que está acontecendo, precisa de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não nega para ninguém. Da mesma forma, se você não está vendo as oportunidades, eu quero que você creia na palavra, que Jesus está dizendo assim, que para a igreja de Deus há uma porta aberta. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Para quem? Para a igreja forte? Não, eu sei que tens pouca força, mas vocês guardam a minha palavra, é isso que importa. Irmão, você precisa voltar a crer. Se por acaso você se perdeu na caminhada, precisa voltar a crer que as oportunidades são do Senhor. Vamos orar individualmente e dizer: Senhor, onde estão essas oportunidades que eu não estou vendo? Onde estão? Talvez você vai passar a ver essas oportunidades, ou talvez simplesmente vai mostrar como Ele já tem usado a sua vida, irmão. Como é maravilhoso eu chegar, encontrar uma pessoa aqui na rua, como encontrei hoje, e a pessoa vir falar comigo assim: eu queria isso, aquilo e tal, mas vocês fazem só para pessoas aí da igreja? Eu falo: não, nós podemos fazer por você, com certeza e tal. Pois é, eu conheço fulano, ciclano, beltrano, e dizer de pessoas da igreja, que são pessoas que marcaram a vida da pessoa. Por que ele veio conversar com esse pastor aqui? Não é porque conhece esse pastor aqui não, nem sabia meu nome, mas conhecia membros dessa igreja aqui, e dizia assim: fulano, beltrano, ciclano.
Não precisa falar muita coisa não, irmão. Tem testemunho aí, oportunidade. Quem sabe essa pessoa nem sabe que está sendo influência. Então peça a Deus que ou Ele te mostre as oportunidades que você não está vendo, ou então Ele mostra o que Ele já está fazendo, que às vezes Ele até já está trabalhando aí através da sua vida, e você está aí falando, não, eu não faço nada, eu não sirvo para nada, eu não estou fazendo, e talvez está fazendo, irmão, glória a Deus por isso, o galardão é no céu, que Deus te abençoe. E por fim, o desafio da indiferença, verso 15 do capítulo 3, diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Irmão, vamos falar a verdade. Nenhum de nós aqui quer passar a vida em branco, você concorda comigo? Se você crê no céu, se você crê na vida eterna, irmão, vida eterna, sabe o que é vida eterna? Não tem fim. Vida eterna, alguém já disse assim, né? Imagine uma corda infinita. Está vendo aqui esse fio aqui? Imagine que esse fio aqui não tem fim. Está vendo o tamanho desse fio aqui? A sua vida aqui na terra é isso aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. É o tudo que você vai viver. Se você chegar lá nos 100 anos lá, ó, Billy Graham assistiu o documentário, finalmente o presbítero Carlos assistiu o documentário do Billy Graham. 100 anos, sujeito que marcou, não é os Estados Unidos, marcou o mundo pelo testemunho do Evangelho. Sua vida é isso aqui, ó. Você quer que nesse tempo tão curto em que você tem oportunidade de lutar, porque aqui tem luta, na eternidade não tem luta, irmão. Aqui, ó, são outras coisas, nós vamos fazer grandes coisas, mas sem as batalhas de hoje. Hoje nós temos que pôr o capacete, pegar o escudo, cingir a espada e partir para a batalha, porque todo dia tem guerra. Você quer passar por essa vida em branco? Não é frio, não é quente, é morno. É crente, mas... Sabe esses crentes que me dá desânimo? Eu vou te falar, tomara que não seja você. Esses crentes que sempre estão procurando qual é o mínimo necessário para eu fazer e ainda ser considerado crente. Qual é o mínimo? É gente que varre a sujeira para debaixo do tapete. Vai varrer a sala e aí fala assim, mas esse pedaço aqui eu não vou varrer não. Aí ele varre a sujeira para debaixo do tapete. Olha, você não inspira ninguém. Você é uma lástima. Você que não quer servir ao Senhor, você que só quer para você, é uma lástima, irmão. Mas olha, eu tenho esperança na sua vida, porque Jesus Cristo está escrevendo para você, falando para você, seja quente, falando para você, eu estou escrevendo para você porque você é minha igreja. Aqui não é para ele começar, escreve para a sinagoga de Satanás aí, você que não é crente, você que não é frio nem morno. Não, ele escreve para crente, para despertar você, para me despertar. Irmãos, se nós todos desejarmos e sonharmos com o céu, sonharmos com as coisas de Deus, sonharmos com aquele número que ninguém pode contar, de toda tribo, língua, povo e nação, se você sonhar com isso, irmão, você está sonhando igual Deus. Se você desejar isso e clamar ao Senhor, o próprio Deus está dizendo para você parar de ser crente chuchu, não dá gosto, não faz diferença nenhuma, ninguém sabe que você é crente. Se depender de você para alguém saber que Jesus existe, o povo vai ser tudo budista, vai ser tudo islâmico, vai ser qualquer coisa na vida, menos crente. Não, irmão, essa palavra é que você deixe de ser indiferente. Pega essa sua capacidade que Deus tem te dado, pega esse amor que Deus tem te dado, espanta essa preguiça, essa falta de coragem. Confia nas palavras de Deus a seu respeito. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Saiba que você é maioria em qualquer lugar. Prega a tempo fora de tempo.
Com educação ou sem educação, irmão, mas prega. Fala do amor de Deus, abre a sua boca, porque Deus escolheu salvar pela loucura da pregação. E você ficar só orando, Deus vai agindo, preparando o terreno, mas tem que abrir a boca e julgar a semente. A semente é a palavra, a semente não é o pensamento, a semente é a palavra é articulada, a palavra é falada. Você tem que falar, igual eu dizia aqui no domingo passado, como Moisés contou, ou seja, ele enumerou, ele contou para Jetro o que Deus tinha feito na sua vida, o que Deus tinha feito no meio do povo. Começa a contar as bênçãos, conta como que Deus te salvou. Você que vive no meio de um povo que odeia crente, odeia igreja, conta por que a igreja é uma bênção na sua vida. Conta por como que igrejas são pessoas, como que pessoas foram importantes para você, que te amaram, que te falaram de Deus, que estavam do seu lado, que choraram com você. Comece a contar por que igreja é uma bênção. Ninguém gosta de igreja, né? Fora da igreja. Mas sabe, Jesus ama a igreja, Ele passeia no meio da igreja. A visão aqui no Apocalipse, Jesus está andando no meio da igreja. Tem gente que é tão bom que sai da igreja. Fala, não quero me misturar com essa gentalha. Por que você saiu da igreja? Porque lá tem uma pessoa que torce o nariz para o lado direito. Eu vi outra pessoa que torce para o lado esquerdo. Eu vi lá na igreja, irmão, tem coisas lá. Fala, tem lá? Na sua casa não tem não? Porque na minha vida tem muita coisa para mudar, irmão. Se você pegar a lente de aumento, chegar em mim, você vai achar. Pergunta para aquela senhora que está ali, ó, aquela jovem senhora, fez 25 anos de casada essa semana, junto comigo, glória a Deus. Pergunta para ela sabe dos meus defeitos. É uma santa mulher, irmão, glória a Deus por isso. Ninguém aguentaria. Você está pedindo para ir embora para casa, não está? Pastor, termina, não estou aguentando mais você. Imagina essa mulher, 25 anos, irmão. O que eu sou aqui, eu sou lá em casa. Fala, não é, meninas? Essa coisa aqui, irmão. Mas você tem esse pastor chato na sua vida, irmão, para levantar você, para dizer para você que Jesus tem esperança em você, que Jesus viu alguma coisa em você, e em mim, eu acho, mas Ele tem nos amado, Ele quer nos usar. Ele usa a igreja, Ele não vai usar o centro social, a prefeitura de Belo Horizonte, não sei das coisas. Ele levantou a igreja para transformar o mundo, e a igreja somos nós. E a gente já está na hora de ficar adulto, né? 49 anos, hein? Você não está velho? Tem gente aí que está se sentindo muito bem, né? Porque já tem mais de 49, aí eu falei que ele tem 49, está se sentindo mal, vai sair daqui até mais, né? Mas tem gente aí que está falando, o quê? Eu tenho 49? Tem, irmão, você tem 49 também. Está no meio do nosso corpo só. E nós vamos nos levantar agora, irmãos, como um corpo. Vamos levantar, fica de pé no seu lugar. Olha, eu vou dar uma conclusão aqui para você. Para receber as promessas de Deus, tem que vencer todos os desafios, não é? Sabe aonde que estão os desafios? Dentro de você. Você tem que vencer a si mesmo. De que você começar a aprender a vencer a si mesmo, a negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir Jesus, todo o resto você vai dar conta. Não estou dizendo que é fichinha, não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que em nome de Jesus você dá conta das coisas mais difíceis, porque Jesus é que chamou você de vencedor um monte de vezes aqui. Você viu que a palavra-chave aqui é vencedor, mas nós vencemos em Cristo Jesus. Feche seus olhos, faz uma oração, ora pela igreja, ora por você, ora por vitória, ora por sonhos para nós, irmãos, para nós sonharmos. Domingo nós vamos sonhar mais ainda, em nome de Jesus, e nós vamos glorificar a Deus, porque Deus tem um propósito para a igreja aqui. Eu sei que Ele tem um propósito para a sua igreja no mundo, mas existe um propósito para a 9ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, e eu também chamo para mim, eu falo, tem um propósito de Deus na vida do Enoque nesse lugar. Eu não arredo o pé enquanto Deus não cumprir esses propósitos na minha vida. Eu estou na expectativa do agir de Deus, e é por isso que eu oro. Então abre sua boca e ora, fica à vontade. Nós vamos agradecer ao Senhor e clamar ao Senhor. Deus, eu sei, a Tua palavra diz que o vencedor vai herdar essas coisas.
e vamos ser chamados de filho por toda a eternidade. Agora, Senhor Deus, obrigado pelo privilégio, porque nós já somos filhos e herdeiros, mas precisamos aprender a viver como filhos e herdeiros. Senhor, obrigado por nos trazer à memória essa lembrança da vitória da igreja, dos desafios que nós temos pela frente, e saber que não importam as circunstâncias, o Senhor sempre nos supre de graça e de poder, e o Senhor sempre abrirá portas para nós, e sempre, mesmo que formos fracos, o Senhor será a nossa força, ó Deus, e o Senhor vai colocar sempre diante de nós uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ó Deus, nós declaramos que rejeitamos as doutrinas dos nicolaítas, rejeitamos a imoralidade, rejeitamos a impureza, buscamos ao Senhor. Deus, socorre a tua igreja que está mergulhada num mundo, ó Deus, sexualizado, banalizado, ó Deus, e queremos viver santidade na tua presença, a beleza, ó Deus, da sexualidade conforme Deus. Ó Deus, queremos ter essa alegria no Senhor. Santifica-nos, Senhor, tira os entraves, os tropeços, e nos envie, Senhor, para realizar a grande obra do Senhor com poder e autoridade, em nome de Jesus. Abençoa, renova cada irmão aqui nessa noite, fortalece a sua fé, ó Deus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito de Deus seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe e Deus faça de você uma bênção em nome de Jesus. Amém.